bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a roda do ano. E para falar sobre isso, nós trouxemos como convidado Jorge Eustáquio. Jorge é praticante, né, de bruxaria e está iniciando o processo da autodedicação na Sax Wicca. Olá, Jorge, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos falar um Então, pouquinho de sim. Wicca. Então, primeiramente, vamos falar sobre o que é a roda do ano. Ok. A roda do ano é né, para nós, wiccanos, como chamamos o que seria nosso calendário litúrgico, né? Como todas as reuniões, todas as religiões, desculpa, tem um calendário litúrgico, a Wicca não ia ficar de fora, né? Claro que temos que ter. Não só da Wicca, esse calendário litúrgico, como de várias formas de paganismo, utiliza esse formato de roda do ano. Na Wicca nós temos, no mínimo, 21 celebrações. Nós vemos o tempo Sendo como... elas os sabás e os esbás. Isso, nós vemos o tempo como cíclico. Tudo que observamos na natureza, né, a gente observa que tem uma natureza cíclica. Dia e noite, estações do ano, a vida. Acreditamos na reencarnação, mas mesmo se não levarmos isso em conta, na natureza, quando algo morre, ela sustenta o nascimento de outra vida. Né? Tudo, plantas, animais, quando morrem, sustentam a vida que vai nascer ali. Esses 21, né, no mínimo 21 rituais, né, são divididos entre 8 sabás e no mínimo 13 esbás. Isso, né? Né? Nossa roda do ano ela é marcada por 8 dias em celebramos essencialmente o ciclo solar, que são os sabás. São solstícios e equinócios, e né, que observamos com atenção, percebemos que marcam, na verdade, o auge dessas estações. Né? Na atualidade, nós falamos lá, o solstício de verão está começando o verão. Mas se nós observarmos na natureza, é o auge do verão, que é como os antigos, né, os povos antigos, principalmente na Europa, observavam dessa forma. Sim. Né? Vamos falar um pouco primeiro, né, do que são os sabás. E vamos falar um pouquinho, já emenda, né, falando dos sabás. E aí você já explica depois o que são os esbás, e os esbás vão ficar para o próximo vídeo. Okay. Né, como a gente falou anteriormente, são 8 festivais principais. Nós temos, então, quatro festivais que marcam o início real das estações, vamos falar assim, ou o momento de transição entre uma estação e outra. São o Lughnasadh, Samhain, Imbolc e Beltane. O Lughnasadh também conhecido como Lamas. Todos eles têm outros nomes, mas acho que o Lughnasadh é o mais que eu vejo mais as pessoas utilizando os dois nomes. São inspirados na cultura celta, são essencialmente festivais do fogo, solares, são chamados sabás maiores na Wicca. Os outros festivais são Mabon, Iuli, Ostara e Lita, são chamados sabás menores, que parecem ser simplesmente uma junção de diversas tradições, né, de ritos equinociais e solsticiais. Algumas tradições, inclusive, não utilizam esses nomes, utilizam só solstício de verão, né, equinócio de primavera. Temos aí ritos nórdicos, tribos nativas da antiga Europa, até de tradições não europeias, alguns nomes. Né? São festivais marcando, como eu falei, os equinócios, os solstícios, e são ritos, a antiguidade é imensa, alguns a gente não tem como precisar de onde que veio por causa disso, e são comuns a quase todas as sociedades agrícolas, né, ao redor do mundo. A gente vê esse tipo de festival. Sim.
Vamos aproveitar também e falar um pouco sobre o mito da roda do ano? Eu acho Isso, que tem uma galera que não sabe, sim. né? O E mito da... correlacionar com os festivais. Isso, vamos falar um pouquinho. O mito da roda do ano é uma alegoria, né, à sazonalidade da natureza, ao ciclo, né? O ano, durante o ano, né, temos as estações ciclicamente, então o mito é um mito cíclico e temos várias versões dele, inclusive. Eu vou falar aqui para resumir uma, que é uma que eu vejo o pessoal contar mais. Inclusive, tem o livro da Janet e do Stuart Farrar, Oito Sambas para Feiticeiras, né, que é publicado no Brasil, que usa outro mito, que é um mito mais celta. Esse é um outro mito que eu realmente não achei a origem, mas quando eu comecei a praticar, foi um mito que eu encontrei e é o que a gente vê o pessoal contando mais. Né? A gente começa aqui, vamos começar em Samhain, que é a celebração dos ancestrais. Nesse momento, Deus, ele é o Senhor do submundo e ele, indo para o submundo, ele guia as almas. As pessoas que faleceram naquela roda, em algumas tradições é considerado assim, o Deus guia elas até o submundo. Não vou colocar nenhum nome, cada tradução praticamente dá um. A Deus é a velha sábia. Em Yule, a escuridão reina, né? Já mudei de sabá. O Deus Sim. renasce como a criança da promessa e a deusa é a sua mãe, a grande mãe. E em Bolque, com o aumento da luz, o Deus aumenta a sua força. Já começa começar a sair ali, né, do inverno. Em Ostara, a luz e a escuridão são equilibradas. A deusa se torna virgem e o deus é o jovem e vigoroso, né? Eu vi aquele aquele cervo jovem correndo no campo, uma vez eu achei muito interessante. Em Beltane, os dois se encontram em amor, que é o chamado casamento dos deuses. É um casamento que sustenta o mundo, né? Chegamos então em Lita. A deusa é a rainha do verão e o deus está no auge de sua força. Né? Lita que é o auge do verão. Por ser o auge do verão, a luz começa a diminuir. O deus já começa a preparar a sua ida ao submundo. Em Lamas, a deusa que está grávida precisa dar sua energia para a vida crescer. O deus começa a se retirar. Os dias começam a ficar visivelmente menores. Em Mabon, luz e escuridão mais uma vez se equilibram, mas agora o sol começa a enfraquecer mais rapidamente. Ele se torna um ancião, o senhor do submundo, chegando novamente em Soen e recomeçando o ciclo. Um resumo, bem resumo aí. Se contar o mito mesmo, a gente fica 3 horas aqui. Sim, entendi. Vamos falar um pouco, né, sobre os costumes mais abertos, né? Algumas coisas assim que a gente pode falar, né? Sobre o sabás. Vamos começar por Yule, né? Porque o Yule tem muita, como a gente viu no vídeo de Yule que eu fiz, tem basicamente uma decoração natalina, né? Que é o Sim. Natal dos cristãos, né? É, Que é o que deu origem, né, ao sim. Natal. É uma época do ano que é ali no hemisfério norte, é em dezembro, né? Por volta do dia 21. Então, era festejado, usava pinheiro, pinheiro que era a única árvore, basicamente, que sobrevive, né, ao inverno, enfeitado, e colocando ali velhinhas, eram velhinhas, não tinha pisca-pisca naquela época, né? Frutas, pinhas e tal, para fazer trazer a natureza para dentro de casa e também tentar ali aproximar e sobreviver o inverno e trazer a luz, né, para dentro de casa, basicamente.
E as sim. cores, inclusive, que eram utilizadas são as mesmas utilizadas no Natal. No livro que eu citei, da Stuart Janet Farrar, Oito Sabás para Feiticeiras, inclusive, o nome que está lá é Natal. Então, tá, Yuli. Porque Natal vem de natalidade, né? Quando Sim, que é nasce. quando nasce. É basicamente por causa disso. É, vamos falar também um pouco sobre Ostara, né? Que tem a Ostara, que no é hemisfério uma das norte, tradições é pintar ovos. Nós temos ovos coloridos, né? Que deu origem da Páscoa. que é a Que a origem gente, né, da Páscoa. O próprio nome Ostara está ligado a Deus Eostre, que é a... Se você pegar em inglês, que é Easter, né? Easter, Eostre, bem próximo. Então tem uma origem ali do próprio nome, os próprios símbolos do coelho, o ovo, que eu não sei onde é que o chocolate entra aí, mas tudo bem. também não sei de onde surgiu essa ideia, né? Mas, né, qual mais que... E se você pegar alguns filmes, às vezes você vê aquela caçada de ovos que tem nos Estados Unidos e é ovo de verdade. É ovo cozido pintado, É, não é é. chocolate, não. Tem também o Soen, né? Que Swain, os católicos absorveram como o Dia das o Bruxas, Dia das né? Bruxas, é o How Eve's Day, né? É É, dia de todas as almas, digamos assim, pegando uma tradução bem é o Dia dos Mortos, né? é ligado ao Dia dos Não, Mortos, dia de é todo. ligado ao Dia dos Mortos, que tem as coisas para assustar os maus espíritos, Sim, que sim. a base é pagã. A base pagã era a celebração dos ancestrais. Só que se você pegar ali o mito lá um pouco mais detalhado, vai ver que é o momento em que o véu está mais tênue entre os mundos. Então, não é só os nossos ancestrais, nossos entes queridos que vêm todos os Sim. tipos de espíritos. Então, eles faziam caricaturas ali, caretas em nabos, principalmente, na Europa, né? Depois passou Não era a abóbora, gente, abóbora, era nabos, é, primeiramente. principalmente eu não, na Europa não é muito comum aquelas abóboras, né? Para afastar os maus espíritos, digamos assim. Uma das coisas típicas desse momento ali era colocar comida, um prato extra, e colocar comida e servir comida para que os entes que já se foram participassem do jantar ali. Na Six isso é comum. Tem mais algum que a gente foi Olha, cristianizado, digamos assim? Não, né? é, não sei se cristianizado, mas tem uma tradição muito comum ali de Beltane que é muito comum no Brasil, em alguns lugares da Europa também. No Brasil, o que tem em festa junina? Ah, tem. Casamento, eu É, acho. E a uhum. nossa festa junina ela tem um pouco de influência francesa, principalmente aqui em Minas Gerais, né? E na Europa é muito comum aqueles mastros com as fitas e o pessoal fica dançando em volta, dançando as fitas, e é uma das coisas que ligadas a Beltane. Entendi. Eu tô me lembrando agora, e assim, tem mais coisa aí. O interessante é que, por exemplo, Lita, que é uma tradição lá, era um mês, né? Se você pegar em norte, né? Inglês antigo, Nós, assim, é como se era um mês. fosse o nome do mês. Tem várias coisas assim interessantes, mas, né, como cada cada vertente tem um jeito próprio de comemorar, não vamos falar muito das Ah, correlações sim, sim. entre, né, Uma vamos outra falar coisa interessante é a do embolque, que tem a ver o próprio nome com a lactação. Na lactação, principalmente que é das o momento que cabras. é o momento que a É deusa o está momento que a deusa está amamentando, amamentando. né? Isso. Por isso que o leite também É além de ter a ver, é um dos símbolos, um dos símbolos, isso. né? E então acho que
É basicamente isso. Você já deu uma Basicamente isso. introdução do que é o ESBA, que a gente vai falar no próximo vídeo. Tem que falar né, a gente falou o que é, tem que falar o que é. O ESBA é o quê? O ESBA os sabás basicamente são as celebrações do ciclo solar. Também celebra a deusa, mas é mais voltado para o ciclo do deus. Pro Deus. E o ESBA é a celebração basicamente das fases da lua, né? Principalmente focado mais na lua cheia. É a celebração mais voltada para a deusa. Sim. Mas a gente volta para falar dos 13, não, os Sim, 13 sim. principais, né? 13 Porque tem gente que principais. comemora a lua nova, a lua cheia, É mais a lua comum a crescente. celebração da lua cheia e algumas tradições celebram a lua nova. E alguns celebram todas, né? Mas não está tão comum. Mas tem É, celebração principalmente para as luas cheias. até porque não dá, gente, né? Seriam Pelos deuses. 50 pelo menos, 50 festividades no ano, uma por semana, basicamente. Imagina, Dá um fora pouquinho mais, os, dá um pouquinho mais de 50, eu fora acho. o, fora os sabás, Né? né? Muitas vezes o sabá ele vai né, não você celebrar, muitas às vezes a data do sabá é bem próxima da lua cheia, então às vezes não dá 63 por causa disso, né? É, Mas porque a lua cheia vai bater, a lua nova vai bater, então alguns esbás não são lá sabás por causa da proximidade da data. faz sentido. Então, a gente volta no vídeo que vem, né? Beleza, tem uma coisinha ainda para falar ainda. Pode falar, pode falar. O pessoal celebrar pelo sul ou pelo norte? Ah, sim, verdade. Já tinha esquecido, hein? Ainda bem que você me lembrou. Eu rodo pelo sul. E qual é o certo? Rodar pelo sul ou rodar pelo norte? Eu celebro pelo sul também. Desde que eu comecei a praticar celebro pelo sul, na Sex Week, agora eu também participo, rodo pelo sul. Acho que essa é uma discussão que começou assim que o primeiro Wicano veio para o hemisfério sul, né? Com certeza. Aqui as estações do ano são invertidas com o do hemisfério norte. Quando aqui é verão, lá é inverno, aqui é primavera, lá é outono. Aqueles que defendem rodar pelo sul, celebrar os rituais coincidindo com as estações do ano, fazem por um motivo, uma explicação até bem óbvia, bem fácil. Já que estamos numa estação, celebramos o sabá ligado àquela estação, né? Utilizando então a energia da natureza, do momento. Os que mesmo estando no sul celebram a roda, né, pelo norte, né, rodam pelo norte, como a gente vai falar, o fazem para se ligarem à egrégora. Né? Egrégora que é a soma das energias espirituais ligadas a uma prática. Dá um vídeo inteiro isso aí. Sim. Os praticantes fala, para se ligar tanto a energia natural, né, do norte, onde começou, por tradição, ou para pegar essa energia, essa egrégora dos praticantes anteriores da Wicca. Mas isso é uma questão de escolha, ou pessoal, ou da tradição, né? Se você participa de uma tradição, essa tradição normalmente vai indicar rodar pelo norte ou pelo sul, mas não há, de fato, um modo certo ou errado. É de cada um mesmo. A pessoa como um bruxo solitário vai ver o que faz mais sentido para ela, ou na tradição, a tradição provavelmente tem algum motivo para rodar ou pelo sul ou pelo norte. Não tem certo ou errado. Sim, sim. Entendemos. Então, você volta, né, para falar sobre Volto. os esbás. Então, meus bruxos, por enquanto, é isso, tá? Um beijo, blessed be e tchau!